Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 9 de janeiro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Te convido aí de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no canal. Passando o mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da logo da daltovieira.com, vai aparecer a opção de se inscrever no canal para que você possa se inscrever gratuitamente e aproveitar ao máximo do conteúdo de aprendizado existente no canal, bem como ficar antenado em todas as novidades. Você pode também receber as recomendações de compra e venda no decorrer de cada pregão, clicando aqui no card que está aparecendo para você e seguindo os procedimentos na página que vai ser aberta. Você vai poder receber essas recomendações e informações relevantes no decorrer de cada pregão no seu celular, no seu desktop e testar esse serviço de forma gratuita durante um determinado período. Nesta videoanálise vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar, e na parte das ações eu vou comentar sobre PTR4, Vale 3, CCRO3, ESTC3, GGBR4, Rent 3, MYPK3 e Detex 3. Antes de mais nada, só para dar um recado que eu esqueci de dar esse recado na live da manhã, das 10h45. Nos próximos dois pregões não farei live. Eu farei deslocamento amanhã cedo para Brasília. Amanhã é meu aniversário, é aniversário da minha filha de 10 anos e ela está lá e por esse motivo vou me deslocar para lá. Mas retorno a todas as atividades, principalmente a parte de videoanálise e as lives no YouTube. Retorno na segunda-feira. E continuarei normalmente pelo canal DV Invest no Telegram, que é justamente onde eu envio as recomendações. Só o pregão de amanhã que eu vou acompanhar um pouco mais tarde, ou seja, na hora que eu chegar lá, que vai ser lá por volta de meio-dia, eu estarei lá em Brasília, enfim, aí já posso acompanhar o pregão de lá e interagir através ali do Telegram, do canal no Telegram privado para diversos participantes. Então vamos lá, Ibovespa no dia de hoje, alta de 1,72%. Essa alta anulou completamente a possibilidade de se ter um movimento de correção, ou seja, anulou a correção que vinha acontecendo. Essa correção terminou sendo uma correção curta desse movimento de subida. Logo, não dá para se exigir, num primeiro momento, algo muito longo para cima. Ou seja, exigir em termos de objetivo, de se já, por exemplo, vai direto para os 100 mil pontos sem nenhum movimento de correção. É menos provável, não é impossível, porque não tem resistência histórica pela frente. Mas o que pode acontecer aqui, é comum acontecer, em média, né, acontece a correção quando não é muito longa, normalmente logo na sequência um novo movimento de correção, fazendo uma correção um pouco mais longa, contabilizando com essa primeira correção aqui. Mas de qualquer forma, tivemos um pregão de bastante força, essa alta de 1,72%, e Ibov em franca tendência de alta em todos os prazos operacionais. Futuros, lembrando, se essa videonate estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like, dê um joinha nela, agradeço de imediato. Mini índice forte para cima, gráfico de 60 minutos, dentro do que a gente abordou, dentro desse movimento de subida. Se abrisse subindo, gerar sinalização de fundo no gráfico de 10 minutos, acima desse patamar aqui, ficaria mais para se buscar a operação de compra. Então o mini índice realmente trouxe a possibilidade de se trabalhar um pouco mais na compra, fez aqui uma correção mais curta, gera mais um movimento de subida, mais um candle de subida no fechamento do pregão, mais uma sinalização de fundo, enquanto se mantiver dentro desse forte candle de alta, ou seja, enquanto não voltar aqui para baixo, fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos, ainda vai ficar mais para se buscar a operação de compra no mini índice. Para buscar venda, o ideal é que tivesse um movimento um pouco maior para cima e depois gerasse alguma sinalização de topo no gráfico de 60 ou no gráfico de 30 minutos para apoiar um pouco mais a venda de topo descendente ou de pivô de baixa no gráfico de 5 ou de 10 minutos. Preferencialmente topo descendente do que pivô de baixa. Olhando agora para o dólar, no dia de hoje tivemos aqui o dólar caindo mais forte, queda de 0,86%, tá? Aqui ainda está cotando o dólar, faltando aí basicamente um minuto para fechar. Então temos o dólar com um movimento forte de queda, se aproximando de um suporte, deixa eu tirar aqui a questão dos ajustes, batendo basicamente nessa região aqui de fundo, de vários fundos anteriores, há vários testes anteriores. Então a região desde lá dos 3.690 até o patamar de 3.667. Então dentro dessa região é um local onde pode acontecer ali alguma sinalização de subida, de repique de alta para o dólar. E aqui o nível de suporte um pouco mais abaixo, 3.645, e lá embaixo mesmo 3.581. Mas enfim, acredito que aumenta-se a chance depois desse movimento mais longo para baixo de se ter alguma sinalização aqui de
repique de alta, ou seja, de alguma recuperação, superação da máxima no pregão anterior, e iniciar um movimento de correção da atual tendência de baixa do gráfico diário. E aí, partindo para o gráfico de 60 minutos, o que a gente tem? A tendência de baixa, mais uma correção. Se continuar aqui de maneira fraca, topo descendente volta a ficar mais para se trabalhar na ponta vendedora, podendo estender justamente a queda para aquela região dos 3.645 no dólar. Para se buscar a operação de compra, o ideal seria o que? Abre subindo, fecha ali para cima, arredondando para cima dos 3.700 e passa a gerar acima dessa região de 3.700 a 3.697 fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para se buscar essa operação de compra, ou seja, no gráfico de 10 ou de 5 minutos, algo nesse sentido aqui, esse tipo de movimento. No G60 seria fechar aqui em cima, já seria algo que favoreceria mais buscar essa entrada na ponta compradora no gráfico de 10 ou de 5 minutos a favor de fundo ascendente ou de pivô de alta. O nível de resistência imediato está justamente nessa região de fundo anterior que já foi testada aqui como resistência. É uma região aqui na faixa dos 3.695, depois tem os 3.700 número redondo. Acima disso, o próximo nível de resistência ficaria por volta dos 3.707. Mais por volta de 3.707. E na sequência, teríamos aqui 3.715 a 3.718. Falando agora das ações, deixa eu voltar aqui para a questão do ajuste. Nós tivemos a Petro hoje subindo, alta de 2,08%. E conseguindo fechar já acima de alguns patamares, né? Batendo exatamente na região dos R$ 25,48. Fechou exatamente nesse valor aqui. A Petro continua forte no sentido de não perder mínima ascendente. Isso é um ponto positivo que reforça a força desse movimento atual de subida do gráfico semanal e gradativamente vai melhorando cada vez mais o cenário para se buscar a entrada na compra da Petro após alguma sinalização, pelo menos que me atenda a entrada em termos de ou de pivô de alta ou de fundo ascendente no gráfico diário. Ainda não me atenderia a entrada nessa atual zona de resistência em cima de PETR4. No máximo, operações de day trade na Petro, ou seja, pivô de alta ou fundo ascendente no gráfico de 15 minutos acima da região dos 25,48 seria já algo interessante ali olhando para o gráfico de 60 minutos da Petro. Depois disso vamos falar de Vale 3, lembrando a resistência mais alta aqui, 25,80 e depois aqui na faixa dos 25,92. Aí se a gente for caminhar aqui para um ponto mais alto, a gente teria 26,17 e depois lá em torno dos 27,29. Na Vale 3, dia de hoje, alta boa de 2,44%, ativo trabalhando agora em cima das médias, algo positivo, a Vale conseguiu superar essa máxima. Ameaçou aqui gerar um topo, mas já superou a máxima que anulou essa formação de topo. E vai caminhando aqui, por exemplo, está faltando ainda 2 pregões para fechar a semana. Mas caminhando para um fechamento de semana acima da média móvel de 13 períodos, que seria algo bom. Bom para quê? Para planejar justamente a operação de compra. Na próxima correção dessa ação, fica mais para buscar a operação na ponta compradora, ou até mesmo pelo G60. Aí seria a operação mais curta. Exemplo, ela fez esse movimento de subida e superou esse topo anterior. Se ela já está fazendo um recuo aqui, ó, todos esses candles aqui está fazendo um recuo. Se recuar um pouco mais aqui para baixo, gerando um pivô de alta ou mesmo um fundo ascendente, também ativo que encaixaria a entrada pelo gráfico de 60 minutos a partir do próximo pregão. Tem resistência imediata na faixa dos 54,11, que basicamente quase testou essa região de resistência no pregão de hoje. Acima disso, por volta de 55,37 e depois disso 55,68. CCRO3, ativo que no pregão de hoje atingiu o objetivo da nossa entrada, que era lá na faixa dos R$ 13,20. Uma compra que foi realizada neste pregão, ela veio aqui para baixo, deu um susto, mas aí esses 2 próximos pregões ela terminou ganhando força e batendo no nosso objetivo que tinha sido traçado para R$ 13,20. Essa operação da CCRO3 trouxe um ganho de 9,63%, e isso representou um crescimento de 0,75% sobre o capital total dentro da alocação que a gente fez em cima dessa operação. Então, operação bem sucedida em CCRO3, ativo continuou dentro de uma tendência de alta de curto prazo, podendo ter algo até mais para cima, mas enfim, qualquer nova entrada ou seria pelo gráfico 60 minutos ou teria que fazer uma nova movimentação de correção, enfim, para buscar uma nova entrada, uma nova oportunidade de swing trade na ação. STC3, uma operação que a gente já vinha comentando ali os motivos de entrada que tinham me levado a comprar a STC3. E por enquanto ela vai confirmando essa perspectiva, né, essa leitura que eu tive em cima do ativo, que era uma expectativa maior, ela tinha resistências muito fortes pela frente, mas ela tinha gerado sinais que na minha avaliação variáveis que eu costumo avaliar, que aumentavam a chance desse ativo conseguir romper toda essa região aí de resistência. Então, ela, depois da nossa entrada, ela passou aqui alguns dias de forma lateral, uns 4 dias, mas ganhou bastante força no pregão de hoje para cima. E
bateu já no objetivo inicial da operação, que era por volta dos R$ 26,47, aqui colocando R$ 26,47. Só que esse objetivo foi reposicionado para a faixa dos R$ 27,03. Então, antes, logicamente, de bater no objetivo, eu mencionei que estava reposicionando o objetivo mais para cima, o stop já um stop de proteção em R$ 24,94, abaixo da mínima do pregão de hoje, não sair mais perdendo dessa operação. Enfim, porque eu reposicionei o objetivo da CCRO3 e não reposicionei da CCRO3, reposicionei da STC3, porque a expectativa da STC3 que eu vinha comentando já em nas últimas videoanálises era justamente dela poder ganhar alguma aceleração para cima. Vamos ver se ela consegue bater lá no nosso objetivo maior, tentando pegar uma melhor relação risco-ganho nessa operação de compra. Um belíssimo pivô de alta que ela gerou no pregão de hoje, retomada forte da tendência de alta do papel, enfim, aumentou a chance de poder buscar a região ali dos R$ 27. Vamos ver se atinge o objetivo da nossa compra. GGBR4 no dia de hoje, recomendação de compra pelo gráfico de 60 minutos, que era no rompimento dessa máxima, R$ 15,81. Ela gerou uma relação, foi a entrada pelo G60, então ela gerou uma relação risco-ganho de 1 para 1. Eu reposicionei o stop justamente por um ponto para não sair mais perdendo dessa posição, na faixa dos R$ 15,82. Ela foi lá justamente bateu em R$ 15,81 e deu uma congestionada e ficou aqui mais de forma lateral. Então, assim, dependendo do que ela fizer no próximo pregão, ainda daria para se buscar uma nova entrada pelo G60. Mas a forma como fechou aqui está mais para gerar um movimento de subida e acionou a nossa saída basicamente no 0 a 0 nessa operação da GGBR4, colocando aqui os dados dessa operação. Então a saída aqui mais 0,06%, 0 a 0 a saída dessa operação da GGBR4, que está em cima da zona de resistência de dois topos anteriores. Resistências essa aqui por volta dos R$ 16,15 até a região dos R$ 16,38. Rente 3, recomendação de compra no pregão de hoje na superação da máxima do pregão anterior. A gente tinha abordado esse papel na última videoanálise. Então essa compra foi executada, ela fechou com alta de 2,34%. O stop dessa operação está abaixo da mínima aqui desse fundo em 29,05. Então, ponto de entrada 29,96, stop R$ 29,05. Objetivo na faixa dos 31,78. Risco dessa operação de 3,04%, alocando 15% do capital total. MYPK3, operação de recomendação de compra de fundo aqui no gráfico de 60 minutos, na expectativa que ela tivesse feito aqui uma correção em duas etapas e gerasse um movimento forte para cima, mas terminou não fazendo isso. Quando fechou abaixo da média móvel de 13 períodos, recomendei a saída, eu reposicionei o stop abaixo justamente da mínima desse candle. Se perdesse os 23,97, encerraria essa posição, ou seja, que o stop estava aqui nesse primeiro momento, abaixo desse fundo, então encerraria essa posição antecipadamente na MYPK3. Essa posição então foi encerrada com uma perda aí de 1,32%. Isso representou uma redução de 0,21% no capital total. E a outra ação que eu recomendei também uma entrada pelo gráfico de 60 minutos foi a DTEX3, que essa entrada aqui nesse candle de subida, ela veio aqui para cima, girou esse candle, fechou abaixo da média, stop estava aqui inicialmente. Quando fecha abaixo da média, dentro dos padrões de acompanhamento que eu faço, fecha abaixo da média, saída ali na perda dessa mínima. Na MYPK3 a gente encurtou, vamos dizer assim, o stop da operação. Ela teria acionado o stop cheio se tivesse mantido lá embaixo. Já no caso da DTEX3 conseguiu aqui se recuperar e fechar inclusive uma nova formação de fundo. Traz a possibilidade de se buscar uma compra num pivô de alto ou até mesmo ali, dependendo da abertura do próximo pregão, já nesse candle com o stop novamente abaixo da mínima desse fundo ascendente. São alternativas aí de voltar para uma operação de compra em cima de DTEX3 no próximo pregão. Lembrando que eu não vou acompanhar ali basicamente a primeira e segunda hora de pregão desta quinta-feira. E lembrando aqui a todos, depois da DTEX3, que em relação ao IBOV, esse fechamento do IBOV, o IBOV fica com um cenário bem de afastamento maior para a média móvel exponencial de 3 períodos. Pode se afastar mais? Pode. Só tomar cuidado, como eu já disse, para não exigir algo muito para cima. Se a gente pegar o afastamento, já é 2 vezes a volatilidade média do Ibovespa, a volatilidade média dos últimos 10 pregões já representa aqui 2 vezes essa volatilidade de afastamento do preço para a média móvel de 13 períodos. Logo, isso vai aumentando a chance de se ter algum movimento contrário mais adiante. Nos próximos pregões podemos ter algum movimento de correção dessa forte subida do índice Bovespa.
Então é isso, amigos. Muitíssimo obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão. Isto é pelo Telegram, que é videoanálise e lives a partir de segunda-feira novamente. Um grande abraço a todos.